O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer. Mas existe uma solução. Escute Deus. Com a palavra, o pastor Nelson Rocha. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, relata um fato ocorrido com Jesus muito interessante. Os seus apóstolos haviam passado toda uma noite tentando expulsar o demônio do corpo de um rapaz e não conseguiram. E quando Jesus se aproximou do que estava acontecendo, as pessoas correram até Jesus pedindo-lhe socorro. E ele, impondo as mãos sobre aquele garoto, repreendeu aquele espírito maligno e aquele garoto foi imediatamente liberto. O que me chama a atenção nesse texto é o relato do pai deste garoto, que afirmou que desde a infância daquele rapaz, aquilo lhe acontecia. A sua boca espumava, ele se tornava agressivo, muitas vezes se debatia, pulava no fogo, lançava-se na água, mas ao toque poderoso das mãos de Jesus, aquele garoto foi imediatamente liberto, imediatamente curado da sua opressão. Temos o relato de muitos acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Pessoas que acordam de comas irreversíveis, pessoas que são curadas de doenças incuráveis, tumores que simplesmente desaparecem, e costumamos chamar esses acontecimentos inexplicáveis de milagres. A Bíblia está cheia de relatos de milagres. Cegos que passam a enxergar, paralíticos que se levantam e imediatamente são curados, mortos que voltam à vida, mas na Bíblia temos a explicação de como esses milagres acontecem. Os milagres acontecem porque Deus resolve intervir na história humana. Milagres acontecem quando Deus entra na história de uma pessoa. O texto do Evangelho de Marcos, do capítulo 9, que relatamos hoje, nos apresenta uma situação assim. Um menino que tinha convulsões desde a infância, porém, fruto da ação de demônios. O pai procurou ajuda várias vezes, sem um resultado satisfatório, mas quando levaram o problema a Jesus, o seu filho foi imediatamente liberto e imediatamente curado. Vemos que quando Jesus entra na nossa história, o que parece difícil, o que parece quase impossível, acontece. Aquele pai via o sofrimento do seu filho desde pequeno, sem conseguir ajudá-lo. Parece que é uma situação que não mudaria jamais, mas aquele pai não perdeu a esperança até o dia em que ele encontrou-se Jesus Cristo e com Jesus Cristo a solução dos seus
problemas. Quando Jesus entra na história de uma pessoa, o que era difícil acontece. Você tem alguma coisa difícil, alguma coisa quase impossível para você, que você gostaria de ver resolvida. Hoje eu quero te convidar a levar o seu propósito à pessoa de Jesus Cristo. Traga Jesus para a história da sua vida. Quando Jesus entra na história de uma pessoa, ele nos ajuda em nossa falta de fé. É interessante que depois de muitas frustrações e do tempo de espera, não é fácil manter a esperança. Aquele pai tinha dentro de si, possivelmente, uma imensa mistura de emoções e de decepções, vendo o sofrimento do seu querido filho. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo de que Jesus não libertasse o seu filho e não curasse o seu filho. Tanto que aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, em dado momento, aquele pai vira para Jesus e diz: se o Senhor pode, por favor, cure o meu filho. Muitas vezes, Jesus entra na nossa história e nos ajuda na nossa falta de fé. É claro que Jesus podia resolver o problema daquele pai. É claro que Jesus podia curar aquele garoto. Mas naquela hora, ali estava o coração de um pai. Quem sabe como está o seu coração agora? Um coração já sem esperança, um coração abatido, um coração sofrido, um coração sem fé. E aquele pai pediu a Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Talvez você tenha sofrido tanto que você já não consegue crer mais como você já creu um dia. E Jesus quer te ajudar. Jesus quer te ajudar nessa situação que você está vivendo. Você precisa da ajuda de Jesus para crer. Traga Jesus para a sua história. Quando Jesus entra na história de uma pessoa, é preciso que esta pessoa seja sincera com ele e lhe conte de fato, de verdade, o que vem lhe ocorrendo. O pai daquele menino não escondeu a sua dificuldade em crer em Jesus. Depois de tantas decepções, ele já não acreditava em quase nada. Não esconda nada de Jesus. Abra aquele cantinho mais escondido do seu coração. Mostre para Jesus a sua mais silenciosa dificuldade. Aquele cantinho que você nunca deixou ninguém ver. Mostre para Jesus. Se você quer trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades, não esconda defeitos de Jesus. Não há necessidade de esconder pecados de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sincero, abra o teu coração, seja transparente diante do Filho de Deus. Quer trazer Jesus para a sua história? Precisa da ajuda dele na sua vida? Você está disposto
a ser sincero com Ele e mudar no que for preciso para receber a bênção das santas mãos de Jesus, escute Deus. Deus quer mudar a sua história. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras, às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados, às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado. Uma bênção espera por você.